que nós todos sabemos também, né, por outro lado, é que Lula está preocupado com o desenrolar do caso Master, está gerando muito desgaste para ele. Eu acho que a questão do Lula não tem mais volta. Estamos agora chegando no final de abril, o mundo não está dos mais fáceis, a conjuntura econômica, global, nacional, problemas crônicos estruturais, somado aí a alguns problemas, sei lá, culturais, mudança de geração, espírito do tempo, ninguém aguenta mais o Lula. Eu acho que daqui para a eleição, não consigo ver o que o Lula realmente poderia fazer para tentar acalmar os ânimos de quem não aguenta mais o governo do PT. Mas mesmo assim ele está se esforçando para tentar superar o escândalo do Master, largou a mão, como diz o Estadão, joga o Supremo aos leões, lê a imprensa no meio dos leões, e aí o Estadão agora deu para falar a verdade de tudo que todo mundo sempre soube, que o próprio consórcio negou todos esses anos. Nem a militância petista mais ingênua pode ter dúvida que Lula é um incorrigível pregador de si mesmo, sua lealdade é invariavelmente submetida ao cálculo de dividendos e prejuízos políticos que cada circunstância lhe oferece. Foi assim no Mensalão na Lava Jato, quando Lula não hesitou em entregar aos leões a companheirada encalacrada para conter, tanto quanto possível, o risco de contaminação. Memória é essencial para compreender a entrevista que ele concedeu recentemente ao canal ICL, no qual, ao tentar se proteger, Lula revelou mais do que ele gostaria. Ao comentar sobre o Master, as estripulias do Paquita e suas ramificações no Supremo, Lula afirmou ter aconselhado Dom Pedro III a declarar-se impedido. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia. Acrescentou que desvios devem recair sobre indivíduos e não sobre o tribunal, e foi além. Se o cara quer ficar milionário, não pode ser ministro do Supremo. Ao tocar no ponto sensível, lembrou, mas a sua mulher estava advogando. A suspeição é evidente. A mulher de Dom Pedro III, a Viviane, prestou serviços milionários ao Banco Master, posteriormente liquidado sob suspeita de fraudes. Ainda assim, o ministro segue atuando em temas ligados ao caso, amparado pela complacência de seus pares e pela crença militante de que a autoproclamada defesa da democracia autoriza ignorar conflitos evidentes. Ninguém mais compra esse papo da defesa da democracia. A fala de Lula é, no fundo, o reconhecimento de que o desgaste do Supremo e o avanço do caso Master terão impacto direto na disputa presidencial. Mas não há aqui qualquer súbito despertar ético. Lula não mudou. O que mudou foi o risco. Com o instinto de quem atravessou décadas de crise, Lula percebeu que o escândalo deixou de ser periférico e ganhou contornos de crise sistêmica com potencial de atingir não apenas ministros da corte, mas o próprio ambiente político que sustenta sua reeleição. Eu vou além. O risco sistêmico pode levar o Brasil a uma discussão de um novo regime. Não precisa ser uma coisa muito diferente do que tem, mas uma repactuação, não sei se desaguaria numa nova Constituição, mas a Sexta República, a forma como as coisas estão se dando no Brasil, eu acho que não tem mais o que fazer. Já deu. A forma como o Brasil funciona hoje não vai para lugar nenhum. Some-se a isso o fato que, além de Dom Pedro III e Toffoli, orbitam o caso lideranças do Centrão, governadores e nomes associados ao próprio PT. Diante desse cenário, Lula moveu-se com rapidez ao aconselhar Dom Pedro III a preservar a biografia, não defende a moralidade pública nem propõe depuração institucional, demarca a distância. No limite, Lula envia um recado inequívoco: se houver naufrágio, cada um cuide do seu bote. O efeito colateral é potencialmente devastador. Ao admitir que ministros do Supremo podem ter ultrapassado limites éticos e ao associar a toga à incompatibilidade com o enriquecimento, Lula implode a narrativa construída pelo consórcio político-institucional que orbita o Supremo e o Palácio do Planalto. Durante meses, vendeu-se a ideia de que críticas à corte eram ataques à democracia. A imprensa vendeu isso. É muito engraçado falar consórcio político-institucional e resumir tudo da Supremo com Planalto. Como se o consórcio da imprensa não tivesse um papel central em falar que qualquer crítica ao judiciário são ataques. Tudo que o bolsonarismo falava de ataques. Bolsonaro volta a atacar o Supremo. Agora eles defendem a liberdade de expressão. Agora é o próprio presidente quem sugere o contrário. O problema pode estar em condutas individuais que exigem escrutínio. A tentativa de separar o tribunal de seus membros é correta em tese, mas nasce viciada. Lula não age para proteger a instituição, mas para proteger-se. Sua preocupação não é a credibilidade do Supremo nem a reputação de Moraes. É o impacto eleitoral de um escândalo que pode crescer rapidamente. Em síntese, o recado do ministro é claro: não comprometa a campanha. Não comprometa a campanha. Vocês já pensaram? Isso, o ideal, não seria... o ideal é que não fosse no debate. O ideal é que isso acontecesse hoje. O quanto antes. Imagina um jornalista chegar no Lula. Isso teria que ser alguém. Teria que ter alguém que fizesse o Lula abrir a boca. Pegar essas falas do Lula, falar que sua mulher que tá advogando e tudo mais, fala assim: ô Lula, um jornalista. Até mesmo os seus aliados no mundo do direito, da advocacia, juristas de renome, falaram que nunca viram um contrato tão caro, sabe, tão bem pago quanto o contrato da Imperatriz. Você acha que esse contrato normal? Esse contrato não te chama atenção em nada?
e tentar cavar qualquer fala do Lula sobre o tema. Não tem como o Lula fugir pela tangente. Porque fugir pela tangente já é motivo dele sofrer desgaste junto à população. Porque se ele não responde isso a contento, já vão usar isso daí pra falar lá, o Lula tá envolvido. Tá envolvido, tá passando o pano. Fala se você nem fazia festa. Então, se Lula for forçado a responder alguma pergunta sobre o tema, ele vai jogar Dom Pedro III Orleões de verdade. O que ele fez no ICL foi bichinha, foi coisa de criança. Resta saber se algum jornalista vai entrevistar o Lula e vai fazer essa pergunta. Resta também saber se o Lula vai dar entrevistas, né? Ou se o Lula vai continuar fugindo em ambientes realmente controlados. Se começarem a questionar o Lula sobre esse caso, vai ser maravilhoso. E talvez o consórcio questione por uma razão. Tá muito estranho todo o clima que o Brasil tá passando. É como se eles tivessem notado que o Supremo hoje fortalece o bolsonarismo e que pro regime ficar de pé é melhor entregar o anel para não perder o dedo. Vou entregar o anel. Vou entregar o anel. Olha todo o empenho do consórcio, da Globo, em bater no caso Master. Se fosse 2023, gente, no pico do mandeta da trama golpista, tu acha que a Malu Gaspar tá publicando o que ela tá publicando? Malu Gaspar tem um limite. É quando o editor, o redator-chefe lá da Globo fala, cara, não é pra fazer, eu não quero, e não vai publicar. O site é meu que fala, tá achando ruim, sai da Globo. E se sair da Globo, não vai trabalhar em lugar nenhum. Mas certo, vai só se for pra um instituto petista. Eu tenho pra mim que tem chance, viu, da imprensa começar a pressionar o Lula sobre esse tema. Essa fala do Lula foi muito contundente. Resta saber se o Lula vai querer falar com a imprensa. O caso Master reúne todos os ingredientes de uma tempestade política de grandes proporções. Italiano, na verdade, habituado a crises, Lula sabe que escândalos dessa natureza seguem uma lógica própria e que todo tsunami começa com a onda de uns poucos centímetros. Aí junte isso aqui com o que a Thaís Oyama falou, a gente estava comentando ontem, né? Um passarinho muito bem informado afirmou para Lula que vem chumbo grosso nos próximos dias. O caso Master reúne todos os ingredientes de uma tempestade política de grandes proporções, fluxos financeiros opacos, proximidade com o poder e potenciais revelações explosivas. Lula percebeu o risco e mudou de posição. Resta saber se a manobra de Lula será suficiente ou se apenas confirma a dimensão da crise que se tenta evitar. Sentiu ou não sentiu? Lula enfrenta cenário de primeiro turno mais apertado desde a eleição de 2002. Governistas se preocupam com pesquisa que mostra Flávio numericamente à frente de Lula e vê influência de caso Master. Sentiu ou não sentiu? Pela primeira vez nas nossas vidas, porque nunca um candidato de direita esteve à frente no Datafolha. Nem Bolsonaro no ápice em 2018 contra o Haddad no segundo turno. Empate em pesquisa acirra ataques entre Lula e Flávio Bolsonaro em busca de eleitor fora da polarização. A outra tá falando o seguinte, cara, o PT tem que se mover, bicho. Tem que fazer alguma coisa. Tem que procurar alguma solução, porque o bicho tá pegando. No campo do discurso, Lula vai incorporar um tom mais duro nas questões de segurança pública. Pessoas próximas afirmaram que ele tem sido convencido também a fazer acenos aos evangélicos, o que vai incluir menções à família. Depois do que ele fez no carnaval, não sei se vai funcionar. A avaliação quase unânime do entorno de Lula é que ele não consegue mais se conectar com esse segmento, apenas pelo debate da melhoria da qualidade de vida ou índices econômicos. E aí agora o Lula vai poder fazer o que só Flávio pode fazer pela direita, que é o quê? Ele vai dar um pé na bunda na ala ideológica da esquerda para tentar se colocar como um cara de centro, um cara moderado. Ele não é mais woke. Para que o plano funcione, aliados de Lula defendem que a campanha busca isolar a área mais à esquerda do PT e do PSOL e escape de pautas identitárias e ideológicas que possam passar imagem de radicalidade. Só que qual é o problema? Lula é um incumbente, já é o presidente e passou 4 anos sem acenos para a ala ideológica. O que você consegue se lembrar em termos ideológicos do Lula? Você pode até lembrar que assim, Petrobras patrocinando a agenda woke. Isso teve. Mas o que mais? Teve alguns acenos do Lula para essa agenda woke, falta de costumes, só, nada muito grande. Mas em termos de algumas reformas de base, de viés mais esquerdista, comunista, trotskista, chame do como for. O que o Lula fez? Tem um colunista da Folha de São Paulo que escreve com frequência, que é o Celso de Rocha Barros. Ele já escreveu um livro sobre o PT, essa é a biografia dele. Ele escreveu um livro sobre o PT, em defesa do PT. O Celso de Rocha Barros estava defendendo o Haddad ontem, falando basicamente que o Haddad foi um bom ministro da Fazenda, mas ainda há quem o chame de neoliberal. Gente da esquerda chamando de neoliberal. Eu não sei se o Lula tem tanta margem de manobra quanto tem o Flávio Bolsonaro de fazer um aceno que a base ideológica fala, pô, velho, de novo, Flávio. O Lula já traiu a ala ideológica por 4 anos. Sempre tá discurso, relação de forças, não tem como agora. E só tá entregando benesses para os neoliberais que a esquerda fingia combater. Eu não consigo ver, bicho, a situação do Lula melhorar. Não tô falando isso pra vocês começarem a semana felizes, mas eu vejo a situação do Lula cada vez pior. Eu acho que ele vai meter os pés pelas mãos.
ao tentar falar isso daqui, ele vai meter os pés pelas mãos. Tem algumas vertentes diferentes na esquerda que já estão, inclusive, pregando voto nulo. Mais um indício que a coisa não tá legal pro Lula. Com o Lula estagnado, o PT financia bombardeio contra Flávio Bolsonaro nas redes. O PT gastou R$378 mil em impulsionamento de publicações no Instagram e Facebook. O segundo maior gasto em anúncios políticos no período, ficando atrás apenas do governo federal. Segundo a Biblioteca de Anúncios da Meta, controladora das redes, cerca de metade desse valor foi para impulsionar peças com ataques a Flávio. Eu achava que esse tipo de coisa não podia fazer, né? Você pagar para atacar e denegrir a imagem de uma pessoa. Curiosamente também, a imprensa classificou como ataques. Não são nem críticas. Ninguém aguenta mais o PT. O governo Lula gasta 2 milhões com cachês para influenciadores e artistas. Ira Paz, 470 mil, Milton Cunha, 310 mil. Aquele Rodrigo Góes, que dá o veredito. O cara lá que analisa a shape da academia. Como é que ele fala? Tem umas falas... Não sei, você sabe quem é, né? A galera aí, velho, olha só, né? Não tem petista grátis. Participação de influenciadores reflete novos hábitos de consumo de mídia de Secom, comandado pelo Sidônio. E mesmo assim, não tá indo pra frente. Isso aqui é o que realmente pesaria pro pessoal mudar a percepção. A carga tributária sobe mais uma vez e chega a 32,4% do PIB em 2025, o maior nível da série histórica. Nunca antes na história deste país se pagou tanto imposto como na era Lula. Nunca antes na história desse país. Renato comenta, Lula e Haddad entregaram o futuro do povo brasileiro. O povo vive para pagar imposto. E o Vinícius mostra que Lula realmente enfrentou a FHC e criou um novo tripé macroeconômico. O novo tripé macroeconômico do Lula é povo endividado, mais imposto e juros no lombo, recorde de lucro dos bancos. Ele não se contentou, ainda fez isso daqui, né? Deve ter pedido aí pro Grok, o ChatGPT. Monte aí uma imagem do novo tripé macroeconômico do Lula. Gostei dessa imagem, sabe? Você vê ali uma família, pai preocupado, a mulher do lado, e agora como é que a gente vai fazer pra pagar as contas? Né? O povo endividado, Lula socando imposto e juros no povo, enquanto isso os brancos lucrando. Né? Meu Deus do céu. Lucro atrás de lucro. Lucros históricos, inclusive. Altos impostos encarecem o dia a dia do cidadão, que não conseguem pagar suas contas e ficam endividados. A política econômica da gestão Lula gera juros altos e quando o cidadão endividado busca crédito para pagar as contas e sobreviver, dá um lucro recorde aos bancos. Pois é. E pra você ver que essa situação, na verdade, eu não sei nem se eu diria que é só a gestão petista. Óbvio que a gestão poderia ajudar a você resolver a questão dos juros, mas o Banco Central tem dono também. É o Banco Central que define a taxa de juros. Aí o Lauro Jardim comenta, Galípolo enfrenta forte pressão do entorno de Lula. Indicado pelo Lula, mim de ouro do Lula, mas Galípolo passa por um período de forte pressão por parte do entorno de Lula, seja porque o BC teria perdido a oportunidade de baixar os juros, porque até essa turma reconhece agora ficou impossível com o conflito no Oriente Médio, seja porque ele não ajuda nada a campanha, nas palavras de um integrante do staff de Lula. O depoimento de Galípolo na CPI do crime organizado, na qual diz que não há nenhum processo de auditoria ou sindicância que incrimine minimamente Roberto Campos Neto, foi uma espécie de gota d'água. As reclamações têm sido feitas diretamente a Galípolo. Agora fica, não, Bolsonaro não soube indicar tudo mais. Meu amigo, tem setores da República Brasileira que nem o Lula consegue emplacar um cara que vai ser fiel a ele. O Banco Central é um deles.